isso conosco, porque Ele já falou comigo, só palavra. E que Ele possa, através da minha vida, repartir com os irmãos o que Ele me falou com a sua voz tão suave e atenciosa, amém? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala através da sua palavra. E eu vou iniciar pedindo para vocês abrirem Jeremias, capítulo 29. E eu entendo que tudo que a gente passa na vida, Deus, Ele sempre está falando conosco. Seja momentos bons ou ruins, difíceis ou não, o Senhor Ele está conosco, está sempre falando. E eu ainda estou passando por um momento difícil na minha vida, mas sei que é passageiro. Porque lutas vão e vêm, mas sempre o Senhor nos dá vitória e está conosco. E só que não era uma luta, amados, era comigo mesma. Uma luta diária dentro de mim. Eu não quero chorar, eu sou muito chorona. Me ajude a amar na terceira, viu? Mas Deus, eu sempre, quando vinha com alguns pensamentos, Ele sempre vinha com essa palavra. E ficava latejando contra os meus pensamentos. E era uma luta que eu tinha comigo mesma. E eu quero compartilhar com os amados. Porque nada melhor do que você compartilhar algo que o Senhor fala contigo. E eu, com essas lutas de pensamentos, eu sempre vinha na minha mente esse versículo. Jeremias 29. Amém? Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aí, amém? E, como eu estava comentando, minha experiência, umas lutas no meu pensamento, coisas que eu estava passando. E quando a gente passa lutas, a gente acaba pensando muito, tentando assimilar, vivenciar, tentando entender o que fazer com os momentos difíceis e como lidar com as pessoas ao nosso redor. E isso estava me abatendo muito, porque você, quando fica com uma luta dentro de você, em sua mente, e você acaba ouvindo pensamentos, entendendo que esses pensamentos não te pertencem, isso é muito difícil. Não sei se vocês me entendem, mas eu acho que todos têm essa experiência, tem? Não é só eu, pelo menos alguém me ajuda aí, obrigada. Então, por que eu estou falando isso? Porque os pensamentos, quando nós alimentamos, eles acabam se tornando em sentimentos. E depois eles se tornarão em atitudes. E eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo. Os pensamentos estavam se tornando sentimentos e sentimentos difíceis de se lidar, porque ser cristão você tem que saber lidar com seus sentimentos. E esses sentimentos, alguns momentos, estavam resultando em umas atitudes que não estavam me agradando, eu sei que não estava agradando o Senhor. E nisso, nessa luta diária, Deus sempre falava esse versículo: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E os pensamentos, as palavras que vinham na minha mente estavam me destruindo, amados. Aos poucos, porque isso me fazia me julgar e às vezes me questionar que eu estava errada em tudo que eu estava fazendo, nas minhas atitudes. Eu cheguei até a falar para o meu esposo uma vez que eu não sou uma pessoa boa. Porque quando você acaba alimentando alguns alimentos, alguns pensamentos, e esses pensamentos descem ao seu coração, isso se torna sentimentos. E eu comecei a ter sentimentos ruins comigo mesmo. E esses sentimentos eu percebi que eles não estavam deixando eu viver em paz. E com isso, esse versículo sempre martelando, eu comecei a entender que Deus queria falar muito comigo e eu precisava parar um pouco para ouvir. E veio essa ministração, irmãos. Então, se Deus não falar contigo, Ele já falou comigo.
Então, essa palavra já serviu, amém? Mas eu creio que alguma coisa Deus vai falar com você. E eu espero que você possa aprender comigo, como eu aprendi com o Senhor, porque Ele está me usando. E nisso, Deus começou a falar comigo que eu precisava ter cuidado com os meus pensamentos. Porque um erro ou um pensamento errado sobre mim não diz que eu sou um erro. Compreende, amados? Então, um fracasso em nossa vida, uma decepção, não diz que somos fracassados. Por mais que as pessoas, às vezes, nos acusem e digam algo a nosso respeito, que não é o que Deus pensa a nosso respeito. Porque Deus diz, eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E nisso, Deus começou a me lembrar alguns versículos e eu fui trabalhando isso, escrevendo. Para vocês terem noção, eu estou com essa ministração desde abril, porque eu estou nessa luta já tem uns 2 meses. Mas glória a Deus, eu estou vencendo. E Deus me lembrou de um versículo, 1 Pedro 5,8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E em Tiago 4,8 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu fiquei tentando imaginar, que eu sou muito assim, mas mulher acho que é desse jeito. Eu numa cena e um leão rugindo. O que veria na sua mente? Porque na minha mente veio, eu vou morrer. Concorda comigo? Você numa cena e um leão rugindo ao seu redor. É um pensamento que vem, eu vou morrer. E o que é que o Senhor trouxe comigo nessa reflexão, amados? Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não fala, lute com o diabo. Você não vai lutar com ninguém ou com as lutas. Resistir ao diabo é resistir aos nossos próprios pensamentos. E Deus ministrou isso comigo. Resistir é não ceder, é ficar firme, é lutar, é não desistir. Então não é lutar contra as circunstâncias, mas contra os nossos pensamentos. Porque quando o diabo está ao redor, rugindo, ele está esperando só o momento da nossa atitude. E a atitude vai ser correr a mais. Nós vamos nos precipitar na atitude e vamos correr. E nós iremos morrer. Então resistir aqui, Deus nos diz assim, que sempre falava, lute contra ele porque você vai vencer. Deus fala, resista e ele vai fugir de você. Porque quando a gente resiste a esses pensamentos, a pensamentos que nos colocamos como menor, nos diminuímos, o diabo vai fugir. Sabe por quê, amados? Deus não permite que o diabo nos toque. Mas ele pode tocar os nossos pensamentos. E é por isso que Deus fala, resista. Porque ele vai permitir que o diabo toque os nossos pensamentos. Não, ele não vai entrar na nossa mente. São através das próprias circunstâncias que serão lançadas coisas em nossas mentes. E aí nós iremos alimentar. E Deus ministrando na minha vida, ele disse, não permita que os pensamentos, as acusações que venham de você ou de qualquer outra pessoa venha te derrotar como um leão que quer devorar. Resista. Fique firme e lute, porque ele vai fugir de vós. Amados, a Bíblia nos fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não são contra as pessoas. E às vezes nós precisamos lutar contra nós mesmos. Nós cristãos sabemos disso. O início da fé, as renúncias. Nós lutamos contra as nossas próprias vontades e vida que entendemos que precisamos ter atitude para vencer. E o diabo agora, sabendo que não pode nos tocar, que nós somos meninos dos olhos de Deus, ele tenta nos ferir através da nossa mente. Daquilo que a gente tanto pensa e planeja. Por isso que a palavra hoje é atenção, cuidado com o seu pensamento.
E Deus foi me trazendo à memória algumas passagens da Bíblia. E nessas passagens da Bíblia, Deus veio me trazendo reflexão, mostrando que não só nós passamos por isso. Muitos homens passaram por isso na Bíblia. E eu quero trazer umas reflexões com vocês, amados. Vamos abrir lá em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 14 e 15. Diz assim. Amém? Amém. Números 11, 14 e 15. Moisés: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Moisés foi um homem conhecido como o libertador do povo. Moisés aqui, na sua própria palavra, ele diz: eu sozinho não posso levar todo esse povo, esse fardo é pesado demais para mim, Senhor. Com certeza ele pensou algo e falou com Deus. E aqui a gente percebe o desespero, porque Moisés ele não vê saída. Porque por mais que Deus estivesse abençoando o povo murmurava e reclamava. E quem recebia toda a carga era Moisés, porque era um líder naquele lugar. Os líderes serão sempre sobrecarregados. Sempre, amados. Os nossos pastores estão na frente. Pense como é difícil. Nós que trabalhamos, e trabalhamos com pessoas, falamos o tempo todo, estou mentindo? Como é difícil labutar com as pessoas. Concorda comigo, amados? Agora pense os pastores. Na frente, numa liderança, eles têm um fardo muito pesado. Eu não sei os pensamentos deles, amados. Mas são pessoas de Deus. Estão aqui para nos abençoar. E aqui Moisés, ele conversa, desabafa, diz: eu não tenho como mais. Eu estou sobrecarregado. Ele entrou em desespero, amados. Um homem, o libertador do povo, teve pensamentos de desistir, ao ponto de dizer: se acha favor, mata-me. Eu não quero carregar mais isso. Eu não vou questionar se quantos de nós já pensou isso, mas eu penso e aprendo aqui com Moisés o seguinte, com os pensamentos. Não somos perfeitos. Não podemos carregar tudo sozinhos. Precisamos levar as cargas uns dos outros e compartilhar esse peso. E nós aqui, como ovelhas do Senhor, e ovelhas dessa igreja, precisamos juntos carregar também as cargas juntos com os nossos pastores. Amém, amados? Outro, Juízes. Abram lá, Juízes, capítulo 6. Eu, particularmente, é a passagem que eu mais gosto da Bíblia, porque eu me identifico muito com Gideão. Infelizmente, eu não queria, mas no seu complexo, acho um pouco de inferioridade aqui. Estou vencendo isso. Por que, amados, eu digo isso? Você vai entender. Gideão, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 16. Diz assim, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E eu lhes disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor... Até aí tá bom. No 15, o que é que a gente vê aqui?
Gideão, conhecido como homem valente. Por que eu digo que eu me identifico? Porque quando o Senhor nos chama, a gente sempre tem essa questão de recusar, achar, não, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho. Mas o Senhor nos mostra que Ele é a força e a palavra viva em nós. Mas voltando para a palavra, Gideão diz, né? E o interessante, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Gideão estava se escondendo em um lugar que os midianitas não iam achá-lo, porque o trigo não se malha no lagar. O lagar é onde faz amassa as uvas. Se eu estiver errado, alguém me corrige. E você percebe que ele foi para um lugar que eles não vão, porque não é época de uva, então eu vou ficar escondida aqui, porque ninguém vai me achar. Mas quem achou ele? O Senhor. E aí o anjo já chega e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Mas ele diz, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreviveu tudo isso? Porque toda essa luta, porque toda essa dificuldade, porque os midianitas roubam tudo que produzimos. Nós nunca temos nada. Por que eu nunca tenho nada? Porque nada me sobra. Por quê? Por quê? E o Senhor diz a ele, vai nessa tua força, livra Israel. Porventura não foi eu que te enviei? Ai, Senhor meu, eu sou o menor. Então, o que é que a gente percebe aqui com Gideão? Além de se esconder, ele mostra que ele não é forte o tempo todo. Por mais que o Senhor chame assim, homem valente, porque o Senhor conhecia o coração de Gideão. E aqui a gente percebe que às vezes os pensamentos, eles nos colocam para baixo. O medo nos coloca para baixo. Mas aqui o Senhor encontra Gideão e mostra que ele não era menos importante, por mais que sua família fosse simples. Então, amados, Deus nos escolhe, não importa de que famílias nós somos. Ele nos chama, e Ele não nos chama por um nome, Ele nos conhece. Eu não sei como Ele chama, mas Gideão Ele chamou de homem valente, o homem que estava se escondendo e com medo. Então, não somos fortes o tempo todo, mas o Senhor é conosco. Bora lá, 1 Reis. 1 Reis 19. Primeira Reis 19 fala sobre 19:1. 19 do 1 ao 4 diz assim, fala sobre o profeta Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã, a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, o profeta, homem usado, mensageiro de Deus. Aqui a gente percebe que ele se sente um coitado. E o que mais me chama a atenção aqui não é só a questão que muitas pessoas zombam, né? Em meio de uma mulher, não é, a questão não é essa. A questão é que Elias, ele, aqui no versículo 4 diz assim, ele foi no deserto. O deserto a gente entende que é um lugar solitário, sozinho. Caminho de um dia, ele caminhou o dia todo, amados. E pediu assim a morte. Só que antes ele se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro significa um lugar de proteção. Se ele queria uma proteção, e a cultura e simbologia da época era uma proteção, por que então ele pediu para si a morte? Basta, Senhor. Então a gente percebe aqui Elias, um profeta. Ele não tinha um rumo, porque você caminhar um dia todo num deserto, quando a gente se sente só, ou a gente procura mesmo estar sozinho, porque, às vezes, em momentos difíceis, os nossos pensamentos nos levam a isso, pessoal. A estar sozinho, a se isolar. E isso fez com que Elias, ele caminhasse sem rumo.
um profeta, um homem usado por Deus. Bora voltar lá em 1 Samuel, mais para frente, né? Porque eu andei mais para frente. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 6 e o 10. Fala de Ana. No versículo 6 diz assim, 1 Samuel: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui traz uma mulher, que era conhecida como uma mulher estéril. O esposo tinha outra mulher que a perturbava e a perseguia. E aqui a gente percebe que Ana, com certeza, sofria muito, porque era um sonho, uma vontade de ser mãe, não só por ser mulher, mas pela própria cultura da época. Mulher tinha que ter filho. E ela era perseguida por outra mulher porque ela irritava, provocava. E aqui diz que Ana, ela ficava com amargura de alma e chorava abundantemente. O que a gente aprende aqui com Ana em relação aos pensamentos? Que nós podemos chorar mais. E nós podemos, sim, passar por essas dificuldades. Às vezes, quem mais nos persegue não são pessoas tão distantes, são pessoas próximas a nós. E essa mulher, que excessivamente perturbava a Ana, não era uma pessoa distante, era uma pessoa dentro da sua própria casa. E com isso a gente entende que, com certeza, os pensamentos de Ana não eram bons. E ela era uma mulher, né, temente a Deus, ela orou, mas com amargura de alma, a Bíblia fala. E isso a gente percebe que o sofrimento, às vezes pensamentos, porque imagina que é que Ana não pensava dela mesma, que ela não era abençoada, que ela não poderia ser abençoada pelo Senhor, porque isso era a bênção, principalmente naquela época. E aqui a gente percebe que nós podemos também chorar com os nossos sofrimentos e lutas e pensamentos difíceis a nós. E o choro, ele é importante. Então, se o pensamento ele nos traz a amargura, vamos fazer como Ana, orar e chorar abundante na presença do Senhor. Isso faz bem. Bora lá para Jó. Estou dando um trabalho para vocês hoje. Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, versículo 16, diz assim: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Jó era conhecido como um homem justo e piedoso, mas ele também tinha angústias e pensamentos negativos, como qualquer ser humano pode ter. E ele amaldiçoou o seu próprio nascimento, lá em Jó 3 fala isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tempo. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Então, todo o sofrimento que Jó passou, era um homem justo e piedoso, mas era um homem também comum, igual a nós. E nisso ele também teve seus sofrimentos. E os seus pensamentos foram expostos para o Senhor. Senão hoje não estaríamos aqui conhecendo esses pensamentos. E entendendo que nós também já pensamos alguns desses. Ou é só eu? Só eu? Levantei a mão, vergonha. Só eu, Max? Bora lá para Salmo 55. A Bíblia só tem a nos ensinar, Max. Não somos perfeitos. Somos tão imperfeitos. Mas Ele nos ama.
Salmo 55 fala de Davi. Davi, um homem conhecido como segundo o coração de Deus, não é assim? Mas um homem com o coração aflito. Segundo o coração de Deus, mais aflito. Eu anotei alguns versículos aqui, eu vou ler. Versículo 1 e 2, Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Versículo 4. Estremece-me no peito o coração, tremores de morte me salteiam. Versículo 7. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, que me exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos estreitinhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. 18. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Amados, eu lendo esse salmo, eu fico percebendo o quanto nós vivemos também isso. Se a gente entender a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fala das suas lutas, seus pensamentos, fazendo a sua oração através desse salmo. E o interessante é que ele traz que aquele que machucava não era um inimigo dele. Ele diz que era um amigo íntimo. E aqui a gente percebe que ele ainda fala assim, nós andávamos juntos, bem juntinhos, né? Tínhamos e íamos à multidão, iam para a casa de Deus juntos. 18. Ele pede a Deus, livre-me desses que me perseguem, parecem ser amigos e não são. E ele ainda fala, a boca desses são macias como uma manteiga, pessoas que falam doce, mas o coração de guerra. Palavras brandas, mas bem afiadas. O que é que a gente aprende aqui com Davi? Em relação ao que eu trouxe hoje, então a gente está conversando. Davi, ele tinha um amigo íntimo que andava com ele. Com certeza ele contava seus pensamentos, seus segredos. E eu lendo, pesquisando, um conselheiro de Davi. É um desses amigos que ele fala aqui. Um conselheiro. Então, amados, a gente entende aqui que não só nossos pensamentos às vezes nos acusam, mas as próprias pessoas que estão ao nosso lado, perto de nós. E aqui a palavra nos ensina que devemos saber em quem confiar. E o que mais me choca é quando diz que eles iam à casa de Deus. Então não era qualquer pessoa que andava com Davi. Aqui nos mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que foi traído por pessoas próximas a ele. E isso com certeza feriu seu pensamento. Nessa oração, nesse salmo, a gente percebe através de cada palavra que não foi fácil para Davi. Vamos voltar a Jeremias, capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 18. Fala sobre o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 18, amém? Amém. Porque saí do ventre materno não somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Então, o profeta, conhecido como profeta chorão, ele era um profeta que diz aqui, que passou por sentimentos, derrota, solidão e insegurança, porque ele não foi rejeitado por Deus, mas foi rejeitado pelas pessoas. E a luta que Jeremias passou, ele chega a ficar triste.
porque nasceu, porque eu nasci. E diz, porque minha vida só é trabalho e tristeza e eu só passo vergonha todos os dias, todos os meus dias. Ainda bem que ficou registrado isso para nós. Por que eu digo isso? Porque ele era um homem de Deus. Um homem que obedeceu ao Senhor. Um homem que fez grande diferença. E ele também tinha sentimentos como nós amamos. Que passamos por sentimentos também difíceis e às vezes podemos pensar assim. Isso nos ensina que a vergonha que ele passou, ainda assim Deus era com ele. E eu vou para o último, que eu sei que vocês estão quase cansados. Jonas. Jonas capítulo 4. Versículo 3, diz assim: Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas foi um mensageiro de Deus. Deus deu uma tarefa a Jonas, mas Jonas tentou fugir da tarefa, mas não teve jeito, porque de qualquer jeito ele voltou. Mas Jonas ficou magoado, chateado, porque a sua vontade foi frustrada. Porque ele não queria algumas bênçãos na vida das pessoas. Porque as pessoas pecavam, ele queria que as pessoas tivessem o seu castigo. Mas Deus é misericordioso e amoroso. Ele queria que aquelas pessoas convertessem, se arrependessem do pecado. Mas Jonas, ele ficou tão chateado que pediu a Deus para morrer. O próprio orgulho e a frustração, às vezes, pessoal, as frustrações podem nos levar a isso, a desanimar, a nos paralisar e fazer com que a gente pense em desistir de coisas que já é nossa, que Deus já nos deu. Só falta mais um pouquinho para finalizar o processo. E às vezes nós desistimos. Porque às vezes nos frustramos no meio do caminho, no percurso. Então todos esses homens, eles foram vistos por Deus de uma forma. Todos possuíam defeitos, mas todos tinham fortes características. Porque senão Deus não ia desistir deles. Deus não desistiu. Todos eles Deus levantou. E assim é conosco, amados. Levanta a cabeça. Só baixa para chorar, mas depois levanta. Não é, meu amor? Eu faço isso, choro, depois levanta. Enxugo. Vou viver meu dia. Eu sei o Deus que está comigo. Mas sou chorona, sou mesmo. Mas choro, mas depois enxugo minha lágrima e levanto. Né, Dinho? Levanta a cabeça. Não desistir. Todos eles pensaram, amados. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Mas Deus, Ele está conosco. Ele envia mensageiros, ou Ele mesmo está falando conosco. Ele enviou anjos, Ele enviou mensageiros e Ele falou com os profetas, com os homens de Deus. Eu com os meus pensamentos. Deus estava falando com a sua voz suave através de sua palavra na minha mente. Porque minha luta era na minha mente, amados. Pensando em desistir de algumas coisas e eu estava me paralisando. E eu sabia que aquilo não era a vontade de Deus. Como é que Deus nos vê? Porque Ele chamou Moisés, não chamou Moisés de desistente. Ele chamou Moisés de libertador do seu povo. Ele não chamou de Gideão de medroso. Sai daí, sou medroso. Foi mal. Ele chamou de quê? Homem valente. Ele não chamou a mulher de mulher. Para de murmurar. Ele permitiu que ela chorasse aos seus pés. Ela tinha que fazer isso, mas por que não podemos chorar? Chora mesmo. Elias, o profeta, sem rumo, mas Deus livrou. Deus guardou e Deus estava ali com ele.
Jó, o que foi que Deus fez na vida de Jó, amados? Deu tudo novo, foi um giro de 360 graus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus não o chamou, não reclamou do pecado de Davi, dos erros de Davi, porque Davi se sentia traído. Deus usou esse homem. Jonas, Deus deu uma oportunidade de mudar a teimosia dele, porque somos também teimosos. Deus, Ele nos vê diferente, mesmo com os nossos defeitos. Nós temos fortes características que chamam a atenção de Deus. E Ele vai atrás de nós, amados. Ele não vai, porque somos pecadores, Ele não olha os nossos defeitos. Deus não vai olhar os nossos defeitos. Porque Ele sabe que temos, Ele nos chama, é com esses defeitos, é com nossas debilidades que Ele quer nos usar e vai nos usar. Agora nós precisamos lembrar o que nós lemos lá em Jeremias 29, porque Deus fala, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas Ele diz, então eu penso isso de você. Então invoque, ore a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esses homens foram homens que tiveram pensamentos ruins, tiveram dificuldades, quiseram mesmo morrer. Mas eles lembraram o Deus que estava com eles. E Deus deu vitória a todos eles em suas lutas. Mas eles precisavam sair daquele lugar do medo, daquele lugar que a gente só fica com os nossos pensamentos. Nós precisamos, amados, vencer pensamentos que não são de Deus, e nós sabemos, Deus sabe o que Ele pensa a nosso respeito. Não é o que você pensa sobre você, não é o que eu penso sobre mim, é o que Deus pensa sobre nós. É isso que importa. Não é o que o diabo quer que venhamos a pensar. É o que Deus pensa. Amados, eu fiquei dias e dias com esse versículo no meu pensamento. Eu pensei, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de mal. Amados, nós precisamos lutar com as nossas mentes. É resistir é não parar. É não se entregar, é levantar se ainda temos vida, se ainda temos saúde, quando outras pessoas estão morrendo, nós precisamos viver e não parar. Por que paramos e desistimos de viver e pedimos a morte? Se temos tanta coisa ainda para viver e fazer. E não sabemos até que dia. E precisamos aproveitar cada um deles. Porque cada dia tem que ser precioso ao Senhor. Então invoque. Ore. E eu vou te ouvir. Me busque. E você vai me achar. Mas me busque de todo o vosso coração. Eu preciso lembrar que meu pensamento precisa estar conectado com o Senhor. E é rejeitar. E por isso que eu disse que eu ainda estou nessa luta. Porque quando os pensamentos vêm, eu estou lutando contra eles, amados. E não é só pensamentos que vêm de mim, amados. O mais difícil é quando os pensamentos se tornam palavras que vêm de outras pessoas. Que foi o que o Davi passou. E Deus fala muito isso comigo. Porque as pessoas também pensam. E os pensamentos às vezes viram palavras ou atitudes ou julgamentos. E esses vão nos ferir. Porque às vezes nossos pensamentos não vão nos ferir. Mas os das pessoas vão nos ferir, nos machucar. E com isso, Deus me lembra que as pessoas ao nosso redor, às vezes, não podem nos ver crescer, ser feliz e ter as coisas. Porque elas tentam nos humilhar, nos diminuir e nos ferem com palavras e atitudes. Nós não podemos brilhar. Já repararam isso? Que tentam apagar nosso brilho?
em Números 13. Números capítulo 13, eu vou ler o versículo 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amados, aqui tem algo que Deus nos ensina muito forte. Moisés pediu os espias para ir olhar a terra prometida. Espiar. Eles foram lá espiar. Só que Caleb e Josué foram juntos. Eles foram. Tá difícil? Não. Mas para os espias, foi o quê? Não que podemos subir, porque ele é mais forte do que nós. Pessoal, eles já foram derrotados nos seus pensamentos. E queriam, através das suas palavras e pensamentos, derrotar. O sonho, mas não é só o sonho, pessoal. É uma promessa de Deus. Alguma promessa de Deus nunca se cumpriu, amados. O que Deus promete, Ele cumpre. Outra coisa, Deus, Ele é fiel. Se Ele fala alguma coisa, Ele não é um homem que minta. Nem homem que se arrependa. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Josué e Caleb, eles estavam conectados com Deus, porque Deus está conosco. Nós vamos ter e chegar a alcançar a promessa. Mas os outros espias não. Os seus pensamentos negativos já o derrotaram. Não vamos não, porque eles são mais fortes do que nós. Às vezes desistimos antes de tentar. Porque os pensamentos já nos derrotam. Mas aqui, as pessoas, a voz de alguém tentou derrotar. A promessa que Deus já tinha dito que ia cumprir. O que a gente aprende? Precisamos ter cuidado. Não só com quem a gente anda. Pode até andar, mas ter equilíbrio, mas cuidado com o que se ouve e aceita e assimila. Porque às vezes não tem como pedir de alguém andar com a gente. Infelizmente, tem que conviver. Porque tem pessoas a nós que não se dá para conviver. Mas Deus fala assim, ó: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eles poderiam desejar desistir e não alcançar o quê? A promessa. Mas Deus já tinha prometido. Quando Deus fala assim, ó, eu vou dar o fim que você deseja, quando Deus falava isso comigo, nós. Sabe o que eu aprendi com o Senhor? Vai depender de você, filho. Ficar parado, levantar e agir. E Deus falou comigo: eu te conheço. Aquilo foi o que me levantou, amados. Porque você sofrer julgamentos, você ser acusado, e somente trabalhar com isso é muito difícil. E nós sofremos isso o tempo todo, amados. Julgamentos, nós somos julgados, só que nós precisamos rejeitar isso na nossa mente, amados. Quando Deus falou isso comigo, eu te conheço. Isso foi um refrigério para minha alma. Porque esse versículo não estava na minha mente o tempo todo à toa. Amados, eu tentava fazer as coisas, trabalhar. Eu vou fazer tudo. E esse versículo o tempo todo martelando na minha mente, martelando na minha mente. Porque Deus estava falando comigo. Porque muitas vezes somos derrotados em nossos pensamentos. Paramos e desistimos de promessas
de Deus, não são sonhos só nossos, não. São sonhos de Deus que Ele colocou em nosso coração. E nós desistimos porque às vezes uma pessoa é usada para nos desanimar, nos colocar para baixo. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deseje, amados. Lute, levante e viva. Chore igual a Ana, mas levante e viva. Lute a guerra. O diabo ele é vencido quando você resiste, porque ele vai fugir. Porque é Deus que está com você. É a presença de Deus em sua vida. Deus, Ele está conosco, amados. Ele é um Deus Emanuel, é um Deus presente conosco. Todos esses homens, Deus estava ali. Deus viu o sofrimento de cada um deles. Deus vê e enxerga tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando e tudo que já vivemos e vencemos. E as lutas que ainda vamos viver. Só depende de nós agora desejar um fim de paz. E para isso precisamos levantar e viver. Não importa quem falou, não importa quem pense e quem duvide. Você é capaz. Se não fosse, Deus não te chamaria. Deus não chama fracos, Deus chama forte mesmo. Ele diz, é fraco, eu sou o quê? Forte, porque Ele é a força que está em nós. Nosso corpo se sente fraco, mas a força está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá essa força. A vontade de desistir é coisa do inimigo. É ele que quer isso. Porque se a gente levanta, a gente vive um novo dia, a gente trabalha, faz tudo o que tem que fazer, correr atrás dos nossos sonhos, ele vai estar vendo a vitória de Deus. Porque, amados, todo dia que a gente vive, tudo que a gente faz, nós vamos fazer tocando, pisando, abençoando com a presença dele. O inimigo não quer que a gente caminhe, ele quer que a gente paralise. Ele quer nos paralisar. E ele começa em nosso pensamento. Porque vai surgir o quê? Sentimento de ansiedade, é sentimento de pequenez, é complexo de inferioridade. E nisso você vai desistindo, você vai desanimando, porque você entende agora que você não pode, que você não é capaz. E nisso você para e desiste mesmo. E perde a oportunidade que só tem uma vez. Porque tem oportunidade só uma vez na vida. E aí só espera outra oportunidade. Deus nunca me abençoa. Está abençoando, mas nós não estamos nos levantando, nós não estamos reagindo, nós não estamos resistindo. Deus não manda lutar com o diabo, Deus manda resisti-lo. Resista o que ele está lançando na sua mente, resista o que ele está lançando na sua família. Lute com o Senhor, é Ele a sua vitória. Gideão venceu como, pessoal? Você vai vencer como um único homem, como se fosse um homem só, porque era Deus o homem que estava vencendo a guerra, pessoal. Gideão só foi instrumento de Deus, nós somos apenas instrumentos. Quem nos dá vitória é o Senhor. É Ele que nos capacita cada dia. É Ele. O desânimo não vem de Deus. A tristeza, a vontade de desistir não vem de Deus. Porque vamos passar tristezas, vamos ter, mas é só superá-los e vencê-los. Eu falei, para chorar agora, eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho que trabalhar, não vou trabalhar chorando. Levanto, oro, leio minha Bíblia e vou. Senhor, está comigo. O Senhor disse que estava comigo. Tu me esteja, Senhor, por favor, preciso de sua presença comigo. Me ajude. E Ele estará lá. Porque Ele está com você, onde você for, Ele está. Então, o fim que desejamos somos nós que às vezes criamos. É uma realidade. Então, eu tenho que desejar o que é agora? A vontade de Deus na minha vida. Os obstáculos, eles vão existir.
não vai acabar, né, gente? Mas eu vou vencê-los. Cada um deles eu vou vencer. Cada um deles. Porque quem está comigo é o Deus de guerra, é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. E não é agora que ele vai perder, porque está comigo. Deus é Deus de guerra, é Deus vitorioso. É o grande eu sou. Ele está conosco. Nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos orar. Ele vai nos ouvir, amados. Busca mais a Deus. Eu estou buscando, vamos buscar mais. Vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos invocar mais. De todo o nosso coração, Deus quer ouvir o que a gente sente, Deus quer entender o que estamos passando. Ele sabe, mas todos os homens ali precisaram orar, precisaram falar. E ainda assim, Deus sabendo dos pensamentos, dos sentimentos, Deus em nenhum momento julgou. Deus caracterizou palavras poderosas na vida deles, para que eles entendessem que Deus estava ali, nas lutas. O barco vai balançar, mas ele não vai naufragar, porque Deus está no barco. Não adianta, vai naufragar, pode até entrar, molhar os cabelos, mas o jeito. E Deus está conosco. E é por isso que o diabo não vai desistir. Porque ele não sabe o que pensamos. Por isso que às vezes ele lança. Porque ele vê as circunstâncias e aí vai lançando. E às vezes as pessoas são usadas. Mas ele não sabe o que estamos pensando. E aí, por isso que esse versículo estava o tempo todo dentro de mim, na minha mente. Eu falei, Senhor, eu quero que desça no meu coração. Eu quero que esse sentimento seja preenchido pela Tua Palavra. Porque é ela que vai me trazer esperança. É a Palavra do Senhor que se renova a cada manhã. Porque as misericórdias dele não têm fim. E se cada dia eu tiver com Sua Palavra dentro de mim, na minha mente, ela vai se renovar. E eu vou ter sempre esperança. Esperança. Filipenses 4. Estou quase encerrando, irmãos. Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pronto, não tem mais o que explicar nada. A palavra já está dizendo tudo ocupe o vosso pensamento. Tudo isso, o resto, eu não quero. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele vai nos ajudar a alimentar os nossos pensamentos. Porque ele que vai ficar martelando com a Sua palavra. E nos trazendo vida e lembranças. E boas lembranças. E eu vou terminar com esse versículo, amados. Jeremias 29:14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29:14, parte A. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, o nosso fim vai depender do nosso pensamento. E Deus fala: serei achada de vós e farei mudar a vossa sorte. Precisamos somente dele, amados, para ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Com certeza vai melhorar. E eu estou sentindo, porque eu estou vivendo isso, amados. Desde abril, eu estou
nessa luta que está sendo agora nem tanta luta, mas está sendo mais fácil. Porque quando o diabo ele nos acusa, ele quer que a gente aceite. Aí se a gente alimenta, nós estamos dando oportunidade para ele entender que ele está vencendo, porque ele não pode nos tocar, ele vai tentar ferir nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos agora lembrar tudo que a gente precisa pensar, que deve ocupar o nosso pensamento. E lembrar que o Senhor sempre está conosco. Amém, amados? Vamos nos levantar para orar? Deus, Ele é muito bom, não é só bom, Ele é muito bom. Porque, por mais que sejamos pequenos, às vezes não damos tanta importância para o Senhor, mas Ele ainda assim se importa conosco. Ele nos enxerga diferente a nós. Isso bateu muito forte dentro de mim. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Rejeite hoje os pensamentos que às vezes você entendeu que não era seu, ou que veio de você, ou que veio de alguém, ou de algum momento da sua vida, não sei. Alguém te falou alguma coisa e isso fica sempre batendo na sua mente, no seu coração, e isso já gerou uma ferida dentro de você. E para curar só o Senhor agora. Só Ele pode fazer isso, só Ele pode nos curar. Porque eu tive que ficar prostrada e chorar e dizer: eu não quero mais isso, eu não estou bem. E o Senhor precisou me levantar, amados. Porque se tem um Deus que nos acusa, tem uma mão de Deus que nos levanta. E Deus nos levanta e Ele coloca nos seus braços, amados. Nós somos filhos e filhos amados dele. Deus jamais vai rejeitar um filho seu. Deus não esquece de nós, Ele nos ama. E Ele está conosco. Vamos nos firmar nisso. Olha o que o Senhor fala para nós hoje. Eu bem sei o pensamento que temos sobre vós. Digo, Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos buscá-lo, amados. Vamos invocá-lo. Vamos orar a Ele. Ele vai mudar a nossa sorte. É Ele que muda qualquer circunstância e situações. Porque Ele é um Deus conosco. Amém, amados?